Vamos começar falando do X do Twitter. Após apresentar os documentos que foram exigidos pelo Supremo Tribunal Federal, a rede social X afirmou que reconhece e respeita a soberania dos países onde a plataforma atua. Em uma publicação, o X destacou que está dedicado a proteger a liberdade de expressão dentro dos limites da lei e que acredita que o acesso pela população brasileira é essencial para uma democracia dinâmica. A plataforma reforça que vai continuar a defender a liberdade de expressão por meio do devido processo legal. Vamos debater um pouco esse tema. Daqui a pouco nós temos uma entrevista muito importante. Diego Tavares, acho que são duas coisas diferentes. A decisão judicial se cumpre. Exato. Mas se discute. Com certeza. Porque parece que a decisão pode ser discutida no seu mérito. E o X resolveu cumprir, ainda que sob protesto. Queria te ouvir. Fernando Capês, uma boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas de bancada e boa tarde a todos que nos acompanham em todas as plataformas da Jovem Pan News. Capês, está corretíssimo, decisão judicial de fato se cumpre. Nós temos diversos equívocos aí nessa relação conturbada que teve no passado recente entre o X e entre o Supremo Tribunal Federal, mas em essência o X não pode se dar o luxo de descumprir a legislação brasileira. Agora, o fato do X voltar atrás, mostrando inclusive que não tem compromisso com o erro de que vai se adequar a todo o sistema normativo brasileiro em relação à atuação das plataformas digitais aqui no Brasil, não muda o fato também que por parte do nosso judiciário teve muito invencionismo jurídico por aí. Teve muita coisa que a gente não pode simplesmente deixar para trás, porque isso cria um precedente muito ruim. A exemplo da citação do Elon Musk, que ocorreu por menção na plataforma digital, a exemplo do alargamento do conceito de grupo econômico, que possibilitou a penhora de valores da Starlink para adimplir com as multas do X, a exemplo das pessoas, dos usuários que ficaram aí por certo tempo ameaçados de tomar uma multa de 50 mil reais por acessar a plataforma via VPN sem nem mesmo tomar conhecimento do processo. Então nós tivemos diversas distorções aí do devido processo legal que não podem simplesmente serem deixadas para trás sob pretexto de pacificação dessa novela. Agora, claro, o X não voltou atrás em razão de questões democráticas, disso e daquilo. É uma empresa, como toda empresa visa o lucro, ficar restrita de atuar no mercado brasileiro certamente pesou no bolso da empresa, o que motivou que os sócios, que os investidores obrigassem que a plataforma cumprisse aqui no Brasil as determinações judiciais para voltar a operar. Isso enfim, é um beabá do mundo empresarial. Está muito óbvio que não tem nada a ver com a democracia o fato do X passar a cumprir agora as decisões do Supremo. Eu só espero que o X não volte para o país com uma nova cultura em relação ao conteúdo veiculado e permaneça sendo uma plataforma onde a liberdade de expressão pode ser livremente exercida, onde não haja, só com base nesse precedente, dessa briga toda e dessa suspensão que ocorreu, um certo cerceamento da liberdade de expressão dos usuários. Leandro Ferreira, esta briga acabou ou ela continua nos Estados Unidos? Boa tarde, Capês, boa tarde aos meus colegas aqui da bancada e boa tarde à nossa audiência. Esse clima bom de sexta-feira, vocês podem conferir aí, o Diego está animado nas redes sociais, né? E está colocando aqui o nosso astral para cima. E por isso que eu concordo muito com ele em relação ao X, né? Ele tem muito mais a ver com uma dinâmica dos negócios que envolvem o Elon Musk, e envolvem o X, envolvem o Starlink, do que propriamente com o respeito à democracia. Essa situação, já que o Capês me perguntou a respeito de outros países, a situação do X pelo mundo, né, ela se repete de país para país. E aí você soma multa aqui e acolá, acaba resultando numa pressão de investidores para que a administração seja mais rígida, né, em relação aos padrões de justiça de cada país em que atua. Eu entendo que o X tem pela frente também a própria eleição dos Estados Unidos, que vai ser uma prova de fogo, não só para eles, para todas as plataformas, né? Mas certamente as eleições nos Estados Unidos e os desdobramentos delas vão ser impactantes para como essa rede social vai passar a operar. Mas eu espero que a liberdade de expressão como referência que tem sido utilizada muitas vezes até no próprio discurso do Elon Musk, né,
também respeite o ordenamento jurídico brasileiro e em que pese alguns excessos que de fato foram cometidos. Essa decisão da VPN, por exemplo, Diego, foi derrubada, né? Ela aconteceu de fato no âmbito do inquérito, mas foi derrubada. Você pode acessar o X por VPN. Em que pese esses excessos, eu entendo que é obrigação sim do X cumprir todas as decisões. Mas houve um pedido, só uma pequena parte em relação à derrubada dessa decisão, houve um pedido por parte da Suprema Corte para que a Polícia Federal investigasse quem, nesse período de suspensão da plataforma... E está investigando nesse momento, com toda teria certeza. Utilizado a rede via VPN. Então a gente não pode dizer que a decisão caiu. A decisão caiu. Ela não... Você pode acessar por VPN. Você pode. Mas quem acessou vai responder. Mas quem acessou vai ser investigado, ele pode fazer parte desse inquérito. Enquanto ela estava vigente. Mas a investigação é só para ver se há excessos antidemocráticos. Isso. Bom, desde, senhor Cário, o que me assusta um pouco é essa amplitude da expressão fake news. Fake news é o quê? É uma crítica que se faz a autoridades? Então você não pode mais criticar ninguém. O servidor público, seja ele, não importa o seu grau hierárquico, ele ocupa um espaço na administração pública que não é dele, ele ocupa aquilo temporariamente. O poder emana do povo. Nossa Constituição diz isso. Então eu pergunto, o que é fake news? Qual o limite para diferenciar a prática de um crime de uma simples opinião? O sujeito diz, para mim as eleições foram fraudadas. Isso é um crime, ele está imputando um crime, uma calúnia, ele tem que provar quem fraudou e como fraudou. Se ele disser isso, ele tem que responder pelo que ele falou. Agora ele diz, poxa, eu acho que, na minha opinião, o voto impresso ajudaria na maior credibilidade. Isso é fake news? Então, eu queria que você analisasse, dentro de uma democracia, os limites da expressão da opinião de cada um. Boa tarde, Capês. Boa tarde aos meus colegas de mesa aqui. Boa tarde quem está nos assistindo. Capês, você tocou num ponto que é muito importante. A gente não tem definido na nossa Constituição, o Brasil não tem definido o que são fake news, né? De novo, existem desde que o mundo é mundo. Tem umas histórias muito legais. Eu acabei escrevendo um livro sobre fake news, que foi publicado acho que no ano passado, não lembro. E para escrever o livro a gente foi recuperando histórias antigas. Então, histórias desde o Império Romano, assim, de um imperador querendo alijar o outro do poder, imprimindo em moedas que o adversário dele era um bêbado, um mulherengo, e como que ele iria administrar Roma se ele não tinha nem o próprio equilíbrio dele, né? A própria autopreservação dele, né? Então, isso sempre existiu. O fato é que na Constituição brasileira a gente não tem definido o que são as fake news. Por isso, inclusive, que existe muita crítica em relação a esse inquérito eterno das fake news que roda no Poder Judiciário, não acaba nunca, porque a gente não sabe o que são as fake news. Elas são delimitadas e relativizadas por um poder, por alguém, por uma pessoa que olha e diz, não, isso daqui está errado, isso não vai ao encontro do que eu penso, então vamos tirar das redes sociais, né? Acho que esse debate do X aqui no Brasil e da soberania nacional, ele abre a proposição para um debate muito maior, né, que a gente sempre tem falado aqui na Jovem Pan, que é a questão da liberdade de expressão e discurso do ódio. É uma linha muito tênue entre uma e outra. Então, as pessoas falam, a liberdade de expressão, ela é absoluta. Ela é absoluta a partir do momento que ela não interfere na tua dignidade, no teu direito à dignidade, justiça e à vida. Então, existem limites. Agora, aqui no Brasil, a suspensão do X, ela me pareceu muito mais uma relativização de um momento, não gostei do que eu li, vamos tirar esse negócio daqui, embora o Elon Musk tenha interferido sim na soberania nacional, mas é uma discussão que tem que ir para o Congresso e não é uma discussão que tem que acontecer em 15 dias, como se tenta aqui no Brasil. É uma discussão que precisa reunir sociedade civil, intelectuais, comissões da Câmara. Então, é um debate muito mais amplo. Vamos ver o que vai acontecer quando o X voltar para o Brasil. Espero que volte logo, né? Eu adorava essa rede social. Mas que não se delimite o que é liberdade de expressão, assim, a toque de caixa, e porque alguém escolheu que isso é fake news. Fake news não está delimitado, é um bom debate para os parlamentares que estão lá no Congresso Nacional. Ô, João Belucci, o Estado de Direito é o governo das leis. Não é o governo dos homens. Não tem personalismo. Uma opinião individual prevalecer sobre todo o aparato legislativo. A nossa Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88. Nossa Constituição democrática, desde 1946, nós não tínhamos antes dela uma Constituição democrática no país. Tivemos 2 autoritárias, a de 67 com a emenda de 69. Eu pergunto para você, essa Constituição assegura a liberdade de expressão do pensamento e proíbe a censura prévia. Me assusta uma democracia em que há uma vigilância total sobre o que as pessoas opinam.
Claro que quem ofende e comete crime tem que ser responsabilizado, mas de antemão, você proibir as pessoas de se manifestarem? Pois é, boa tarde, Capês, todos os colegas e amigos aqui da mesa e toda a audiência. O que a gente vê, primeiro que essa questão do X foi deixando elástico o objeto de inquéritos, né? Foram inquéritos lavrados no Supremo Tribunal Federal, são 4 ou 5 que lá tramitam, né? Eles ampliaram todas as interpretações possíveis para criar inquéritos para fazer tudo. Tanto que, na minha visão, esses fatos foram inseridos num inquérito que é anterior aos próprios fatos. Então, assim, tem muita coisa ali jurídica equivocada, porque a polícia lavraria o inquérito, que é a única autoridade competente para tanto. Aí ela lavra e fala, vou investigar o Zezinho pelo crime tal. Aqui não, você abre o inquérito e vai pondo tudo que sequer está na lei, para combater fake news, milícia digital, coisas que não estão na lei, que são amplas demais, né? Vide o discurso antidemocrático, então, que pode ser tudo. E aí você tem autoridades que se arvoram nessas instituições e qualquer crítica a eles é uma crítica à instituição como um todo, não. É uma crítica como a sua atuação representando essa instituição. E você vê que mesmo o X cumprindo as ordens judiciais, agora vieram novas ordens. Então, agora que apresentaram os novos cumprimentos, né, Bacen, Receita Federal, coisas que não estavam na ordem original, no despacho original, agora é capaz de surgirem novas ordens. Grave um vídeo também pedindo desculpa. Acho que já vai chegar nesse ponto, porque são coisas que vão se inovando. E as eleições estão aí, né? E o X é a rede social do debate público. A gente queria estar debatendo no X, até o próprio debate dos Estados Unidos foi muito mais chato de acompanhar sem o X, porque é quase que um debate simultâneo ali, até mais engraçado e mais divertido do que o próprio debate, que é uma coisa que acaba sendo divertido. E só para fechar, o Elon Musk ele é um bilionário em termos de dinheiro, ele não tem poder político. Então, qualquer político de nação poderosa tem muito mais poder, que qualquer pessoa em instituição tem mais poder político que o Elon Musk. Ele tem o poder do dinheiro, pode influenciar na política e tal, mas bem pouco. Quem influencia mais são os bilionários de esquerda, financiando institutos e instituições para dominar o debate público, Cabeça. Mas, Diego, que explica, eu não vi todas as mensagens que foram excluídas também. É o que eu falo, determinou, tem que cumprir, porque se a gente não quer obedecer a ordem judicial, que vira uma anarquia completa, né? Se instala o caos. Nós temos uma ordem jurídica, temos poder judiciário, autoridades às quais for incumbido o poder de decidir, mas também, por outro lado, você tem decisões que, se muitas vezes elas saem daquilo que está no script da Constituição e da lei, elas criam perplexidade. Eu não sei todas as mensagens que foram retiradas, mas nós temos que diferenciar o que é uma crítica, o que é uma opinião e o que é um crime, o que é você imputar uma calúnia, alguém imputar falsamente um crime, estimular a prática de um crime. Esse tipo de diferenciação precisa ser feito e o debate, a meu ver, tem que ser público com relação a isso, e não cingido a um processo. Sem dúvida nenhuma, Capês. E você não sabe, e acho que a grande maioria dos brasileiros também não sabe, até porque as ordens de bloqueio que vieram dentro desse inquérito, que é aquele inquérito antigo que investiga as milícias digitais, estão sob sigilo. Muitas partes desse inquérito correm sob sigilo, e essas ordens judiciais que foram encaminhadas ao X são parte desse inquérito que também está sob sigilo. Agora, uma coisa nós sabemos, alguns dos perfis que foram bloqueados pelo X, né, nessa última semana, para que a plataforma pudesse voltar a funcionar, em tese, são todos perfis de pessoas do campo da direita. Então, essa preocupação que o senhor demonstra na pergunta a respeito da legitimidade dessas ordens, e ressalvando aqui mais uma vez, concordo, ordem judicial deve ser cumprida. Por mais que uma ordem judicial pareça injusta ou seja injusta, uma eventual reforma dessa ordem deve ser buscada dentro dos autos. Não vou aqui nem entrar no mérito que nós temos um problema aí, que nós estamos falando de um inquérito policial, do inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal e tem as suas limitações em relação à atividade dos advogados de defesa, de todas as partes envolvidas no processo. Não se trata de um processo judicial onde nós temos todas aquelas faculdades do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, o que dificulta ainda mais essa questão. Mas, sem dúvida nenhuma, considerando que é um inquérito que trata de uma rede social onde nós temos praticamente 22 milhões de usuários, que corre na cúpula do judiciário do país, num contexto de polarização, após uma eleição presidencial que foi
extremamente acirrada, com o contexto de um país dividido ao meio, tudo isso tem que ser conduzido com muito cuidado, porque a plenitude da liberdade de expressão é algo que está em debate, é algo que está em jogo, e a própria rigidez das nossas instituições também está em jogo. Eu fico me perguntando se o investidor que está lá fora, com uma mala de dinheiro, pensando em investir o dinheiro em algum país, se ele vai escolher um país onde as instituições são seguras, onde os poderes têm de fato a limitação, onde um poder consegue contrabalancear os excessos do outro, ou se vão investir aqui no Brasil, onde a canetada de um ministro transforma uma situação da água para o vinho de um minuto para o outro. Certamente esse investidor, por enquanto, vai deixar o dinheiro dele fora aqui do nosso país. Deise, quer falar? Quero. Indo nessa linha do que o Diego está falando, tem uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala dessas redes sociais. Vamos lá. Discurso de ódio e, sei lá, transgressão no limite da liberdade de expressão, isso acontece em todas as redes sociais, assim. Se vocês entrarem, se a gente entrar aqui no TikTok, vai se apavorar, porque o TikTok, se a galera acha que o Twitter é guerra, o TikTok é outro patamar. Discord. Nossa, o Discord, então... Mas o que eu quero dizer com isso? A gente tem um conceito muito forte de esfera pública, né? Que é o conceito lá... elaborado pelo Haber, mas o que acontece? O Twitter, o X, diferente dessas outras redes sociais, ele é praticamente um espaço de debate, é um espaço deliberativo de ação comunicativa, vamos lá. Então, o que acontece no Twitter que não acontece nas outras redes sociais? Nas outras redes sociais tem tanto o discurso do ódio quanto no Twitter, mas nessa rede especial, especificamente, o debate ele acontece com mais profusão. Então, a troca de mensagens, e a gente sabe que é isso que é necessário para uma democracia, é a troca, é ouvir o outro, é ouvir o diferente, é o debate. Me parece que quando tira o X do Brasil, e o Elon Musk tem 1 milhão de defeitos e errou pra caramba, mas você corta a única rede social que exibia essa possibilidade de debate, exibia essa possibilidade de ser uma esfera pública e um local onde o processo comunicacional poderia acontecer. Por exemplo, é o que o Diego falou, olha agora no período eleitoral, a gente não consegue discutir, não consegue ter esse espaço deliberativo online, porque isso acontecia no X. Então, né, fica aí uma reflexão pra gente. Todas as outras redes sociais, então, também vão ter que ser investigadas, só que a que tem a potência mesmo da discussão é o X. Exato. E se você também classifica uma pessoa como genocida, você vai ver qual é o dicionário, que diz o dicionário sobre genocídio, então, em tese, é uma fake news, tem que receber o mesmo tratamento. O importante é que a lei seja igual para todos, né? Que a justiça seja cega com relação a isso.